do participante? Oi? Você está vendo isso no manual ou na norma? Na norma. Tá, então deixa eu abrir aqui. 8. 3, 3, 2. 3, 3, 2. Pode falar. Queria entender o que é essa bomba de velocidade variável, porque seria uma bomba elétrica com inversor, correto? Não, essa daí de velocidade variável a gente não utiliza muito aqui no Brasil. Ela é uma que a gente chama até de uma bomba de multiestágios, que ela pode atender, por exemplo, utilizada muito em prédios de grande altura. Então, você tem uma única bomba com 2 ou mais saídas de recalque. Então, para você atender, por exemplo, do térreo até o 10º pavimento, ela vai estar com uma pressão. Do 11º ao 20º, ela tem outra pressão programada. Então, ela vai variando de acordo conforme o andar que está tendo o sinistro, ela solta a pressão para atender aquele pavimento. Para você não precisar ter, por exemplo, aquelas válvulas de redução de pressão. Entendi. Aqui no Brasil, isso não é aplicável. E esse tipo de informação, aqui na 25, você não vai encontrar. Você vai encontrar ela na NFPA 20. Certo. Mas essa é uma bomba bacana, só que aqui a gente não trabalha muito com ela. Então, não é uma bomba com inversor. O inversor interno, não. Ela é Não, programada... inversor no quadro, que vai variar a rotação. Não. Ela varia a rotação dela, ela tem inversor sim, por causa das programações. Então, ele vai variar de acordo com a programação que você fizer para aquele andar. Entendi. Entendeu? Na hora de fazer o start dessa bomba, é feita essas programações. E aí você coloca o inversor que vai variando as pressões de acordo com o pavimento. Entendi. Então, eu tenho alguma coisa eletrônica que vai identificar qual é o pavimento. Qual é o pavimento que está se entrando, onde a VGA, por exemplo. Aí vai chamar um preset do inversor que vai para aquela rampa específica. Exatamente, para aquele pavimento. Certo. Essa é uma bomba bacana, só que a gente não tem aqui no Brasil. Não é que não tem, não se usa muito, né? Na verdade, é uma bomba, é um conjunto motobomba comum, mas no quadro tem um inversor de frequência. Exato. Se você pesquisar até na NFPA 20, nos anexos, que eu estou sem ela aqui agora comigo, você vai ver até o modelo dela, como que ela é. É bem bacana. Vale a pena a consulta depois. Vou consultar. Ainda não fiz o curso da 20. Vou fazer. É bem legal, da 20. Aí você acaba pegando todos esses detalhes. Débora, no grupo tem uma pergunta do Saulo, que ele não vai poder participar, me pediu para você se você pode falar sobre o assunto. Deixa eu ver aqui, obrigada. Cadê? Revisão do cálculo do teste de bomba. Vazão 0, 100% e 150. Isso aqui é para a gente fazer a parte de aferição de como... Vocês lembram disso, pessoal? Que o teste dá vazão a 0, vazão 0 com 140% de pressão. Depois você coloca o nominal dela, a vazão dela, 100% da vazão com a pressão de cálculo, e depois a gente faz uma 150 da vazão com 65% da pressão. Isso aí serve para a gente poder ver de ano a ano se está tendo uma variação muito grande. O aceitável, acho que era 5% ou 2% que a gente pode ter de um ano para o outro, de diferença em relação às aferições. Se ultrapassar disso, quer dizer que a gente está com algum problema, ou na tubulação que está obstruída, ou tem algum problema na própria bomba. Então, isso aí vai defender muito uma válvula, por exemplo, que está fechada. Então, a gente sempre tem que fazer essas aferições de acordo com o prazo que a gente tem estipulado aqui naquelas medições que são anuais, mensais ou semestrais.
e aí fazer os comparativos de um ano para o outro para ver se não ultrapassou essa porcentagem máxima permitida. Vocês lembram desse item? Eu acho que era isso, Débora, que ele estava querendo saber. Agora, fiquei com uma dúvida. Até na NFPA 20 tem uma tabela que mostra, e está na 16.704, que mostra as vazões, e aí mostra a quantidade de válvulas no cabeçote de ensaio. Isso. Então, por exemplo, para a vazão de 1136, eu tenho uma válvula no cabeçote de ensaio. Exato. Na hora de fazer o teste, eu vou pegar as medidas primeiro com vazão zero, depois com 100% da vazão. Eu vou abrir a pressão de cálculo, exato. Eu vou abrir esta válvula do cabeçote de ensaio. Então, isso aí você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque com a água saindo no cabeçote, são a cada 5 anos que você precisa fazer esse teste. Os testes que você faz são mensais ou se não semanais da bomba e essas aferições, você tem que fazer com o circuito fechado, sem vazão saindo para fora, entendeu? Normalmente a gente faz ele através do flow meter, que vai retornando essa água para dentro da caixa d'água. Tá, mas vamos supor que eu não tenha flow meter. Tá? Aí Vamos vai ter que jogar. Aí eu vou ter que jogar. Mas o cabeçote, para essa capacidade de 1.136 litros, só tem uma válvula. Como é que eu vou testar 150% da vazão? Então, vamos lá de novo. Esse daí, quando a gente faz o 150% da vazão, é uma programação que faz no quadro da bomba quando você vai dar o start dela, tá? A bomba que você... É que aí a gente está fugindo um pouco dessa daqui, que é a nossa matéria de inspeção, teste e manutenção. Esse daí é o que você está querendo, essas dúvidas que você está tendo, é referente à NFPA 20. A NFPA 20, quando a gente compra uma bomba, a capacidade dela interna, ela tem que estar com 100% da vazão com a pressão dela, 150 da pressão na vazão zero, não, 140 da pressão na vazão zero, e tem que estar 150 da vazão a 65% da pressão. Isso aí é a característica da bomba para a gente comprar ela. Ela tem que atender essas 3 curvas, certo? Tudo bem, ok. Aí, quando você vai fazer esses testes, você faz esses testes na próprio quadro, já está programado para isso, nessas vazões. Então, é através do quadro que você estipula essas saídas. E quando você tem, por exemplo, a 150 da vazão, você tem um cavalete de teste que ele tem um diâmetro daquela tubulação e o cavalete, ele te dá a condição para atender esse 150% da vazão. Você entendeu? Quando você vai comprar a sua bomba, na hora que você travar lá a curva da bomba, essa bomba que você está falando que um cabeçote tem 1.000 e poucos litros para um cabeçote, muitas vezes ela está no limite dos 150 já da vazão. Se tiver, você calculou, um exemplo, tá? Se você calculou uma bomba de 1.500 litros e esta bomba que você está olhando, ela é 1.530, ela não é a ideal para você poder comprar. Você vai ter que comprar uma acima. Que na hora que você compra, você já tem que atender a vazão de 150. Consegui explicar? Isso eu entendi. A questão é, não foi dito no curso que é preciso fazer um teste anual para reconstruir a curva da bomba? Sim. Aí esse teste, ele não é feito na condição de shutoff, na vazão nominal e a 150% Isso. da vazão. O cavalete que você já deixou já suporta esse 150 da vazão. Certo. Só que a minha pergunta como é que eu vou fazer a bomba chegar nesse 150% da vazão? E a programação do quadro. Então a bomba obrigatoriamente tem um inversor?
Porque se não tiver, imagina uma bomba com partida direta. Ou pelo menos com o soft starter, que eu só tenho uma rampa para partida. Tem uma bomba lá de 20 CV com o soft starter, só vai me dar a rampa de partida. Então, a rampa de partida é onde você... Então, tudo isso é da NFPA 20, tá? Tem que tomar muito cuidado para não confundir as coisas. A rampa de partida, o soft start, é para você não ter um problema de startar muito grande a parte elétrica e você ter uma queda de energia, certo? Ok, tudo bem. Está claro. Então, isso é uma coisa. Quando você faz as programações, você pode reparar que quando você tem uma vazão maior, a sua pressão cai. Por isso que é 65% da vazão, desculpa, da pressão, com 150 da vazão. Ou é 140 da pressão, a vazão zero. Então, o equipamento ele já está dimensionado e programado pelo fabricante, por isso que a gente não pode dar o start da bomba. De novo, isso é NFPA 20, tá? Na NFPA 20, você não pode pegar, comprar uma bomba e você fazer a instalação dela. Você perde a garantia. Porque todas essas programações e os equipamentos, o conjunto motor-bomba já vem com o quadro, vem com a parte de bomba, vem todo ele junto para quê? Para você startar aquele sistema. E isso aí é o conjunto que você compra. A gente não vai... A certificação é justamente para isso, para você ter todos esses elementos programados certo para atender essas condições. Então, a partir do momento que você compra uma bomba separada, você compra um quadro separado, você já está perdendo essa eficiência do sistema. Então, você tem que tomar muito cuidado com isto, porque quando programa, automaticamente a gente já consegue fazer na programação as condições para atender esses testes. Ok. Deu para entender ou não? Deu sim. O ideal seria muito bacana, Daniel, você fazer a 20. Eu vou fazer. Para você conseguir entender todas essas dúvidas que você está tendo. Porque as dúvidas que eu estou percebendo não são dúvidas aqui de teste e inspeção. Você está com dúvida na parte de instalação de bomba, de dimensionamento e instalação dela. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Felipe, Jefferson. Vocês têm alguma dúvida em específica? E aí, bom dia, gente. Bom dia. Dúvida específica não, na verdade, eu estou com medo muito das questões das traduções. As traduções, isso é bacana até a gente falar. Em termos técnicos, eu não sei se vocês conseguiram pegar todos os termos técnicos que têm uma divergência aí do português, né? Vocês têm algum? Com certeza todos não. Tem algum assim específico que vocês se recordem que tenha ficado alguma divergência? Hoje, possivelmente, eu vou estar fazendo o meu teste, tá? Que eu também acabei não fazendo. Eu vou fazer lá o teste e aí depois, se vocês quiserem, eu coloco no grupo quais são os termos técnicos que apareceram lá, até o que é em português, o que é em espanhol, para deixar mais claro para vocês. Pode ser? Que aí, pelo menos, na tradução, vocês vão ficar mais, assim, atentos, né? Não vai ter dúvida na hora de ler. Beleza? Eu vou tentar fazer isso e eu deixo lá no grupo, coloco lá as palavras que são técnicas, assim, para não confundir. Até para vocês prestarem muita atenção. Porque eu não sei se vocês viram o instrutor, que ele enfatizou muito que as perguntas, eles estão muito assim, por exemplo, o que não pode, o que não... Então, às vezes, essa palavrinha que muda, a gente ali está focado na questão
e acaba achando que é tipo o que pode e responde errado a questão, né? Então, isso aí eu vou tentar fazer hoje a minha prova, e aí eu coloco lá, pelo menos na prova que eu fizer, né? Quais foram as divergências que apareceram. Débora, eu fiz a prova da UPCI agora, da NFPA, e tinha uma pergunta lá. Qual é a altura de uma edificação considerada como alta? 23. Aí tinha 23, eu já marquei. Depois é que eu vi que tem escrito pés. Que Aí é sacanagem, bicho. Putz, bicho, não, a gente tem que ficar muito ligado com essas provas aí, viu? Que tem Tem que umas estar que... muito ligado, porque às vezes, que nem o Vitor falou, às vezes aparece assim, 23 metros, né? A gente já sabe de cabeça, só que aí a resposta está lá como pés, e não é 23 metros. Então, muito cuidado com isso, porque a gente usa aqui a unidade métrica, né? Eles já não, eles já usam tudo em polegadas. Então, isso também é uma coisa que tem que prestar muita atenção. Eu estou passando aqui pela meu manual do participante, eu vou tentar ver aqui se tinha alguma coisa que eu anotei que fosse de importância. Deixa eu ver. Uma coisa que, só para vocês enfatizarem também, inspeção é sempre quando a gente faz uma observação no estado operativo daquele sistema, né? De algum equipamento, algum componente. Os testes é para a gente verificar se ele está funcionando. E a manutenção é para garantir que o sistema irá operar em condições perfeitas. Ou seja, são ações preventivas e não são a reparação, tá? Quando a gente tem que consertar, é um outro fase e não entra aqui. Então, diferente do que a gente entende no Brasil, a manutenção aqui para a gente no Brasil é você ir lá e corrigir uma coisa que está quebrada ou está em mau funcionamento. A manutenção para a NFPA 25 é quando você se certifica que ela vai operar durante todo o sinistro dentro daquelas condições reais. Ou seja, é justamente o que a gente estava falando agora, até daquele 150% da vazão com 65% da pressão. Isto é a gente garantir que a manutenção está de acordo, está correta. Porque a bomba ela pode dar alguns picos durante o sinistro, porque ela vai ficar muito tempo ligada. Então, a gente tem que garantir que não vai ter um sobreaquecimento, que ela não vai travar e nada disso. Então, é isso que enquadra dentro da manutenção. Reparação já é outra coisa. É quando você necessita consertar aquele equipamento, tá? Então, isso aí é um pouco divergente do nosso. Em relação lá àquelas fases lá de o que são vistorias semanais, inspeções, né? Semanais, mensais ou trimestrais, anuais, é aquela que a gente pode, às vezes, fazer duas numa mesma... dois tipos de inspeção, pode ser uma mensal e uma semanal no mesmo dia, mas tem que ser procedimentos diferentes. E você pode também fazer uma numa segunda ou melhor, numa sexta e numa segunda da outra semana. Também pode, com intervalo pequeno. Não é recomendável, mas dentro da norma, ela é permitida, você tem que fazer uma vez por semana, independente do dia da semana que você vai estar realizando. Mais aqui.
Lembrando que o tempo para acionar o alarme de fluxo de água, o máximo permitido é de 5 minutos para poder acionar. Tem que estar sempre lacrada lá as válvulas, a posição aberta, né? Lembrando que hoje a versão que está na 25 é de 90 segundos para poder acionar o sensor do fluxo de água, mas a NFPA 13 já alterou para 100 segundos, então a 25 vai ser alterada também para 100 segundos. 5%, como eu falei, é o aceitável na variação das medições, né, que se faz anualmente, das vazões lá de 140 fluxo zero, 100% da vazão e pressão, ou se não vazão a 150 com a 65 da pressão. Uma vez por ano, que tem que fazer esse daí do fluxo de água saindo, né, com a visão, que você tem que olhar a água, o fluxo dela, para ver a cor da água, se tem algum problema em relação de materiais que estão dentro obstruindo. Sistema de sprinkler, lembrando que a inspeção é sempre do nível do piso, não se necessita subir em plataforma nem nada. As observações que eu tinha aqui na minhas anotações eram essas, que o resto é só checklist mesmo, do que é que tem que fazer a cada semana, em relação às provas e tudo, né? Os testes. Então, o que é semanal, o que é mensal, anual, e aí o resto a cada 3 anos. Aí são só relações mesmo, que a gente checa. E lembrando lá que na própria norma, no anexo, a gente tem aquelas datas de sugestões, né? Que são no anexo F, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Tem um anexo lá que eles falam dos períodos e o que tem que estar fazendo, né? Eles esclarecem, é no F, que eles esclarecem quais são os tipos de inspeções que a gente tem que fazer. Para não causar dúvida, né? De um fazer de um jeito, outro fazer do outro. Então, a gente acaba tendo ali umas sugestões. Tudo bem, pessoal? Enquanto você está falando aí, eu estou dando uma passada de olho na NFPA, Legal. vendo se aparece algum termo, alguma válvula que eu estou não sabendo o que é. Bacana. Nós podemos uma chance só de fazer a prova ou mais? Então, eu acho, Vitor, você pode até me ajudar, porque as minhas provas que eu posso fazer uma chance só, eu só tenho uma chance para fazer. Mas alguns alunos acabaram falando que aparece 2 ou 3 vezes para fazer. Na minha, particularmente, eu não sei se é porque o meu sistema lá é antigo e acabaram, de repente, não migrando para esse novo método, mas algumas pessoas falaram que pode ter, acho que 2 ou 3 chances de estar fazendo a prova. Você faz a primeira e você tem mais uma chance. O segredo dessa prova, pessoal, é vocês tomarem cuidado com as nomenclaturas e o tempo.
porque o tempo que pelo menos nas minhas provas, é 1 hora de prova, tá? A última que eu fiz tinha, acho que 50 perguntas ou 55, 1 hora de prova. Então, praticamente, uma questão por minuto. É tudo de alternativas, né? Para você colocar se é A, B ou C. Então, o tempo eu acho que é o pior inimigo dessa prova, que a gente fica mais tensa por causa disso. Mas eu, se não me engano, tem 2 ou 3 chances de fazer assim, tá? Nossa, 1 hora só de prova. Você é É, acostumado a fazer prova. E ainda é, mais com tempo curto. exatamente. Então, isso é o pior que tem. É o fator tempo psicológico da gente que pega mais. Mas as provas, elas, você tomando cuidado, Felipe, com a parte do enunciado da questão, é fácil de responder. Principalmente agora que você tem a consulta, né? Que a gente pode fazer consulta norma e online. Então, você pega lá o PDF, você põe lá um buscar da vida, põe uma palavra-chave da questão e assim, literalmente, o que está na norma, na íntegra, a palavra, sabe? A frase inteira. Então, isso é bacana, porque as alternativas, você Ctrl+C, Ctrl+V da norma. Então, fica fácil de você identificar a resposta correta. Não são questões muito... Embora a última prova que eu fiz, que foi da 72, tinha umas 5 questões que eram cálculos para desenvolver na mão, sabe? De você fazer cálculo de som, né? Do auditivo, decibéis, tudo. Então, tinha as respostas, mas você tinha que fazer um cálculozinho para poder saber qual era a resposta correta. Aqui, o máximo que vai poder cair de cálculo vai ser, por exemplo, se ele dá uma informação de que a gente tem um sistema com X de vazão, com X de pressão. E quais seriam as vazões e pressões para poder fazer nesse teste anual aí? Que é esse que eu comentei agora, da vazão zero, com pressão de 140, 150 da vazão, com 65 da pressão. Então, talvez isso aí é o máximo de cálculo que vai poder cair. Ou ele dá uma simulação, por exemplo, que eu tenho um projeto que foi startado em tais condições de vazão e pressão. No teste anual foi aferido X. Está dentro ou não? Aí é aquela variação de 5% que eu falei que pode ter a mais ou a menos lá, que é permitido, até 5%. Que fora isso, o resto eu não vejo como sendo um item de prova, de cálculo, assim, não vai entrar. Até porque não é a intenção dessa norma, né? Essa norma a gente não adentra na parte de projeto. Lembra que ele até falou? Aqui é para a gente fazer cara a crachá, o projeto que foi elaborado versus o que a gente está vendo ali visualmente. Então, não se discute dentro da NFPA 25 a questão se o projeto está correto ou não. Eu estava imaginando que grande parte das questões serão relacionadas às tabelas lá, que será um capítulo mais É, o aquela 1.1, 5, 1.2 2 e a tabela de deficiências, né, que seria o é anexo A isso lá, aí. o 3.3.8. Eu acredito também. Eu acredito também que vai gerar em torno disso. Não vai Acabei fugir. focando aqui mais na procura de algumas palavras para tentar fazer a tradução. O problema é que às vezes eu tô olhando aqui a palavra, isso aqui, aí jogo no Google Translator, me dá uma palavra, eu acho. Eu fico pensando, será que é isso? Não, mas normalmente é assim, viu? Normalmente são. As palavras são bem parecidas. O que o Google Tradutor ele fala. Não tem tanta diferença, não.
E também aquele negócio que a cada 5 anos a gente tem que retirar, né, umas amostras dos sprinklers e enviar para o laboratório para verificar se eles estão tudo de acordo. E lembrando se a gente tem que aquela porcentagem, né, de bicos lá que a gente tem que pegar, assim, acho que 50% dos bicos lá, eles estiverem danificados, aí tem que substituir todos. Mas lembrando que 50% é do ambiente, não é da edificação como um toda. Se você tirar, tem 2 bicos dentro de uma sala. Se um deu problema, você tem que substituir todos aquela sala. Você tem um galpão, sei lá, uma área com 50 bicos. E aí você acaba recolhendo. E a maioria deles lá, 25 deles deu problema, vai ter que trocar de todos. Estou só lembrando isso. Que é do ambiente. Débora, isso aí, deixa eu procurar minha anotação, mas pelo que eu tinha olhado, achei aqui, ó. Bicos obstruídos ou reparados, né? Que são aqueles que o cara bota parafuso ou solda, alguma coisa irregular. Isso. Seria um bico ou menor que 50% ser defeito crítico. 2 bicos ou mais já seria considerado uma desativação, independente da área. Assim, tem 50 bicos, mas se você achar 3 bicos com reparo, já acharia uma desativação do sistema. Ah, não, mas você está falando daquele teste que leva para o laboratório, é isso? Laboratório, exato. O que leva para o laboratório. Então, 5, 3, 1, 1, 4. Deixa eu até procurar aqui. 5. Você achou, Débora, onde fala esse item do laboratório na norma? Uhum, achei. É o 5312. Estou olhando aqui o anexo, que ele manda para o anexo. Aqui o 5313 fala que se um sprinkler da É 1 por amostra 100. dessas... Tá aqui, ó. Lá tá explicando bem no anexo. Vai lá no anexo, no A, Não, mas do 32. olha o item depois, 5313. 3. Espera aí, deixa eu voltar. 5. 3, né? Não, é 5313.
3. Estou vendo. Onde um roteador, onde um sprinkler dentro de uma mesma representatividade, né, não cumprir com os requisitos de prova, todos os outros que estão dentro desta área representada por essa amostra devem ser trocados, né? Agora, você indo lá para o anexo, olha o que ele fala. Ele dá até um exemplo, por isso que os anexos são bons. Um armazém que tem 5 sistemas elevados, né, com 300 sprinklers em cada sistema, e uma área de escritórios com 200 sprinklers. Os sprinklers do armazém estão todos sujeitos ao mesmo entorno ambiental, e todos os sprinklers da área dos escritórios estão sujeitos ao mesmo entorno ambiental. Aí, opção 1, olha lá, amostra 1, todos os sprinklers do armazém com um conjunto de amostra, ou seja, 1% de 1.500 são 15 sprinklers. Todos os sprinklers da oficina com um conjunto de amostras, que são 200 a 1%, são 2. Só que a gente tem que ter, no mínimo, 4 sprinklers para mandar para a amostra. Então, vai ser provados, vou dar para teste, 19 sprinklers. Então, essa aí é a porcentagem que a gente tem que mandar. Cadê, papai? Como indica a quantidade de radiadores, vão provar se está diferente. Ah, tá. Mas aí é uma segunda opção de mandar para a amostra, seria o quê? Se a gente pegar 1% dos 300, que são 3, mas tem que provar 4. 1% 300, pero não se deve provar menos de 4, ok. Conjunto de amostra de cada armazém. São os sprinklers de oficinas, que são 200, são 2 menos 4. Ah, que aí ele dividiu por seção, que deu 5 seções. Na área lá de cima, os 1.500, ele dividiu por 5. 5 áreas, aí vai dar um número maior, vai ter que provar 24. Mas aqui ele fala realmente, você tem razão, que aqui, voltando para lá, ele fala se um desses bicos, dessa porcentagem de 1% der errado, tem que trocar todos. Então, eu acho que o que ele fez, por exemplo, ele dividiu essa área, que é a área maior, em setores e fez a amostra de cada um. Então, se 1%, um bico de cada amostra separada, ele não vai trocar todos os 1.500, você vai trocar toda aquela parte que foi da amostrada. Porque ele separou ele separou essa área de amostra em setores, então ele vai trocar todo o setor, se um bico desse setor. É isso aí. Então é que eu tinha imaginado. Beleza. Meio assustador pensar que tem que trocar tudo, porque um deu errado, mas... Não é assustador não, é a realidade. É muito divergente da prática aqui dos brasileiros, né? Nossa, os lugares que a gente vai fazer vistoria. A gente nunca sequer pensou nisso. O 50% eu confundi. O 50% era em relação à desativação ou não. Quando tem mais de 50%, a gente faz a desativação, considera como está desativado aquele ambiente. E quando tem menos, a gente considera uma deficiência crítica. E não em relação aos testes de laboratório. O teste é 1 mesmo, de 1% das amostras. Sobre a desativação, eu notei que se já forem 2 bicos ou mais, já é desconsiderado desativação. Mas se for 2 bicos bico ou mais, se você tiver 4 numa sala, é 50% deles. É do mesmo ambiente. Eu anotei 2 ou mais de 50% considerado desativação. 1 ou menos de 50% de deficiência crítica, porque se for um bico só, mas num ambiente que só tem um bico, numa sala, já seria desativação daquela área. Desativação, exatamente. A gente tem que considerar sempre em relação ao mesmo ambiente, né? Se é mais de 50%, é desativação. Se é menos, é uma deficiência crítica.
Tá, peraí que me surgiu uma dúvida então. Por exemplo, eu tenho 10 bicos no ambiente. Tá? 3 estão com o tom Prejudicados. corroído, prejudicados, com alguma É uma deficiência crítica. E tem menos de 50% daquele ambiente. É o que eu anotei aqui, que se forem 2 bicos ou mais, Não. 2 bicos ou mais, 50%, já seria desativação. Não. Aí não entra os 2 bicos, não. Esse daqui seria, por exemplo, 2 bicos se tivesse um ambiente com 4. Esse aí foi até um exemplo que ele deu. Eu até marquei aqui também. No ambiente com 4, se desativar 2 bicos, já é uma desativação, porque está 50%. Eu anotei também até isso, porque ele deu como exemplo o de 2 bicos. Sempre você tem que avaliar o mesmo ambiente, se tem mais de 50% ou se tem menos de 50%. Até naqueles exercíciozinhos lá, que era o 14, tinha umas fotos assim que você olhava, o bico que estava o pirouette era um pendente virado para cima, ele falou, não, só tem um nesse ambiente, então é menos 50% do ambiente, então é uma situação crítica, né? Deficiência crítica. Vou confirmar aqui, eu vou ler o 5212, que eu anotei aqui como item. Vou abrir a norma aqui. Vou pegar aqui. 5212. 5, 2. Eu anotei isso aqui no meu caderninho, mas não estou achando que está correlacionado, não. Devo ter notado alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho esse item também. Deve estar no anexo isso. Acho que é o 52111, que está como... Ó, tá Porque aqui, ó. assim, ele fala... No anexo tá aqui, achei. 52111, exatamente. Um sprinkler ou menos de 50% dos sprinklers de um compartimento
está fortemente, por exemplo, carregado por corroído ou algo assim, e uma deficiência crítica, ou seja, menos de 50% é deficiência crítica. Acima disso, já é uma deficiência, já é uma desativação. Então, mas aí, por exemplo, logo embaixo do que você leu, ele fala 12 ou mais roceadores do compartimento, aí ele não fala nem 50%. Então, mas aqui ele está falando que é para a resposta, esse caso é um chuveiro automático de resposta standard em ocupação não residencial. Uhum. Não são todos os tipos como se diz? Não são todos os tipos de sprinkler. Tem que achar o item que fala onde são todos os tipos de sprinkler, entendeu? Que é específico para não residencial e quando é uma resposta standard. Por exemplo, no risco leve, obrigatoriamente deveria ser uma resposta rápida. Deixa eu ver se eu acho esse item lá na frente. 5, 2, 1, 1. O único lugar que está falando de 50% é lá. Vou ver aqui nas anotações. Eu digo que eu não marquei o item desse. Está perto do item 7. Porque na tabela, você vai falar sobre o de resposta rápida. Isso. Logo embaixo, e aí ele já fala assim, um ou mais, tiveres aí carregados, corridos, qualquer um desses tempos, já, um ou mais para resposta rápida já é desativação. Agora, os modelos standard seriam 2 ou mais para ser desativação, ou se for na própria tabela A.3.3.8. Do capítulo 5, né? Ela tem várias citações sobre o item 5.2.1.1, apesar do item 5.2.1.1 ele ser bem curto. Só fala assim que ele fala no item anterior, 5.2.1.1, fala sobre que a expressão deve ser feita a nível de solo, né? Anualmente. E o próximo item já fala que tem que se achar alguma desses itens. Ele falava carregado, outras coisinhas. Deixa eu olhar aqui, deixa eu subir a norma. Às vezes eu gosto de papel por causa disso. Fuga, corrosão, que prejudica o desempenho do roceador, do sprinkler, ou algum dano físico. Ele só fala isso, ele não... E tem um asterisco, né? Que mostra que... No final lá da norma. No anexo. Aqueles exercícios lá que iam desde o 11, os últimos que a gente fez quase. Sim, até o 22. Isso. Então, todos eles eu marquei isso. Até que eu brincava na aula. Depende.
Se tiver menos de 50, mais de 50%. O que que eu marquei aqui no meu? Eu escrevi em todos assim, né? Na sequência, acho que foi, ó, 11, 12, 13, acho que 14 também. O 14 eu marquei, Aí o 15, 15 eu idem 13, 16, 16 também, 13, 17, então é isso aí. E o que até que o eu, 16. que eu anotei? Um ou mais, um ou menos de 50%. Deficiência crítica. 2 ou mais bicos, desativação. A minha anotação foi essa, nos itens. E aí gerou essa dúvida agora. Mas pelo que está no anexo, ali, levando por similaridade, né? Você chegou a abrir o anexo? Sim, tô com ele aberto aqui. Então, o anexo ele fala, né? Ou menos de 50%. O outro subentende-se que é 2 ou mais de 50%. Mas ele não fala, ele fala 2 ou mais roceadores. É, 2 ou mais dentro do compartimento. Porque às vezes você vai ter. Tô pensando aqui, né? Você vai ter vários compartimentos, sei lá, várias salas, e aí você tem cada uma com alguns bicos. Não vai dar mais de 50% também. Se for comprar um bico de cada sala, que vai dar menos de 50% por sala, mas a somatória total desse mais de 50% não vai dar. é uma coisa que enfatizou muito que é por ambiente, isso eu lembro. A conta que se faz é por ambiente. Olha, porque assim, o que eu entendi? Vamos pegar um ambiente. Uhum. Se nesse ambiente tem 2 ou mais bicos corrompidos aí, algum problema, se pegar 2 ou mais daquele mesmo ambiente, desativação. Se eu pegar no ambiente e tiver, por exemplo, um bico, mas esse ambiente tem 10 bicos, então é só uma deficiência crítica. Mas se eu tiver um bico, Um bico, e ele for só um bico, ele é, é é só um desativação. bico, isso, é só um bico, mas ele é mais que Mais de 50%, 50%. porque ele é Exatamente. único. É Então isso aí já mesmo. seria considerado desativação. Então, assim, não teria opção de eu ter 2 ou mais bicos que não leve a considerar uma desativação. Sempre que tiver 2 ou mais, vai ser a desativação. Agora, eu posso ter um bico, eu tenho que verificar se ele é o bico único Ele é único ou se tem 50%. ou Porque ele é aqui, pelo que eu 50%. estou Porque lendo assim, aqui, ele está falando um sprinkler, né? E, não é ou, né? E menos de 50%. Tem que ter as duas condições para poder ser porque uma assim, desativação. se Uma você deficiência tem. crítica, perdão. Então, seria a opção de você ter 2 bicos no ambiente. Porque se você tiver Exato. é, esse um bico, ele representa 50%. Um bico de 2 é 50%. 50%. Então, ele já é uma desativação. Desativação. É isso aí. Porque tem a palavrinha e. E Tem que fazer os dois comparativos. não vai ter fotozinha não, né? Pelo que ele falou, só para agora a gente. Porque Não, as não, fotos, interpretação de foto é mais difícil às vezes, porque você não, não está não, vendo o nunca ambiente. tem. Não, foto, essas coisas nunca tem. Eu lembro nesse exercício dele, ele falou: tá vendo? Só tem uma. Aí eu olhei pela foto e falei: não, lá no fundo tem outro lá, apontando É, igualzinho. Mas eu falei: vou falar nada não, porque a ideia é que seja uma então. Vamos deixar uma. acho que é isso mesmo. Tem que fazer o comparativo dos dois. Deixa eu só olhar agora aqui. Isso para standard, porque de resposta rápida, ele já joga direto. Se tiver um ou mais É, sprinklers, já é desativação. exato. Que está no item abaixo, né?
E uma coisa importante também, a gente sempre olhar no capítulo 3 a definição. Às vezes, no capítulo 3, ele dá toda essa exemplificação para tirar as dúvidas. Sim, o capítulo 3 aqui na minha norma está marcadinho. As Alguns coisas que eu tô falando, marca-textos né? sobre as deficiências, críticas e não críticas, Isso, desativação de emergência. exato. Anotei algumas. Então, o medo é conseguir achar as coisas no tempo hábil. Não, mas isso dá, sim, tempo. Acho que dá. Eu vou tentar fazer a prova hoje, e aí, pelo menos, eu informo para vocês assim, as palavras técnicas e também a parte de quantas questões são. Já, só saber com de questão já me Dá ajuda, tranquiliza. né? Eu acho que eu vou tentar fazer hoje também, porque Aproveitar e já vou fazer. é, já estou com a cabeça toda no FDS, já estou pensando em outras coisas. Já Daqui tá a pouco pensando tudo junto, né? é melhor separar um momento. Eu vou fazer, vou tentar fazer agora. Ela para poder, já apoio lá no grupo para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa? Débora, no capítulo 3 mesmo, quando ele fala de válvula de mangueira, é a própria registro do nosso SHP, não é? Qual? Onde você está? 3.5.3. 3.5.3. Isso tá, você está vendo na norma mesmo ou no... A norma mesmo. Não, mesmo. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. 3.5.3. O que é SHP? Fiquei curioso. Oi, Vitor. O que seria SHP, que você falou do nosso SHP? É o sistema hidráulico preventivo, as mangueiras mesmo. Rapaz, eu não conhecia essa sigla não, ó. Sistema Preventivo de Mangueiras, é isso? Não, Não, sistema SHP. hidráulico preventivo. Ah, beleza, valeu. Nunca escutei essa sigla não. Legal, valeu. É o nosso registro Globo lá para conexão. Faço registro mesmo, né? Tá, É, eu imaginei que fosse. Só para ter certeza. uhum. Não, é ele mesmo.
Eu estou olhando aqui os outros arquivos que ele acabou disponibilizando e dando durante o curso. Acho que eu vou fazer só com a norma mesmo. Eu acho que é mais difícil achar alguma coisa, acho que eu vou até me confundir. A norma é melhor. Eu, pelo menos, eu prefiro fazer pela norma. As aulas dele ele vai separando por módulos, introdução, vai mostrando, tem os exemplos e tudo, mas Mas às vezes confunde. eu acho que vai me confundir. A norma eu Mas acho que é o item mais fácil da gente eu, pegar. eu preferi o padrão antigo das apostilas do curso da NFPA. Eu achava melhor. Dá para entender melhor, porque batia 100% com a aula. Hoje eles, principalmente na 13, eles deram uma mexida e a aula é diferente da apostila, você fica doido anotando os negócios lá. Eles mexeram bastante o padrão. É melhor fazer com a norma ou com a NFPA Link. Se puder, para fazer busca é bem prático. É melhor mesmo. Eu não acabei, não imprimi, eu tô com ela só digital mesmo. Então, como dá para buscar, tá melhor. Já faço tudo impresso. Mas quando eu vou estudar, eu prefiro impresso. Olhar digital parece que me atrapalha. Mas para uma busca rápida, depois que você já estudou, quando você já tem noção de onde está a informação, fica mais fácil de forma digital. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Vamos rezar um Pai Sim, a gente Nosso? vai ter que rezar, fazer com... Um Pai Nosso, uma Ave Maria e vamos para a prova. Eu vou olhar o ambiente, eu nem olhei o ambiente ainda da NFPA, como que é lá para acessar a prova. Mas é tranquilo. Qualquer coisa que você precisar, você me chama aqui no Então, meu. acho que me encontro lá. Vou clicando, uma hora aparece. Ah, você acha? Você acha? Estava até na dúvida se seria mais fácil tentar em inglês ou em espanhol. Aí eu vou te falar, eu acho que o tempo é tão curto. Eu, particularmente, no inglês, eu não consigo, eu não me sinto apta para fazer inglês. Pelo Não, tempo. tem que ser em espanhol agora, porque sem a prova Não, é tudo vontade. Mas espanhol. o curso, eu não sei também, talvez algumas coisas técnicas vai perder demais a É isso tradução. que eu ia falar. A tradução no inglês, a gente acaba perdendo muito. O espanhol, queira sim ou queira não, ele é muito similar, né? O interessante é que a gente entende o que eles falam, mas eles não entendem o que a gente fala em português. Verdade. Então, isso é bem. A gente tem essa facilidade de entender o que eles falam. É porque algumas, sei lá, de Sprinkler, alguns termos que usa em inglês, a gente acaba replicando aqui, que a gente não traduz, né? Sim. A gente continua usando. Então, assim, algumas palavras, não, muito mais fácil. Pode ser que no contexto geral fique muito mais complexo mesmo
Ah, não aconteceu. Tradução. Acontece na parte de válvulas, de comandos e tudo no inglês, você confunde tudo. Até no próprio curso ali, tinha hora que eu falava, não, peraí, vou deixar só o professor falando mesmo, tirava o tradutor, porque a gente conseguia entender. Aí, tinha hora que começava a me perder, falou, opa, tradutor de novo. Bota o tradutor, exatamente. Fiquei nesse vai e volta o tempo todo. A gente perde algumas coisas. Então, eu vou me despedir de vocês também. Eu Uma ótima também. sexta-feira. Bom dia para vocês, um excelente final de semana. Eu boto lá no curso, tá? Eu vou tentar fazer a prova agora e aí eu coloco lá a quantidade de questões. Vou ver se eu consigo fazer no quartel logo. Eu tenho que ir para lá agora. Então tá joia, gente. Um bom Bom final de dia para semana. vocês, viu? Bom dia, bom final de semana aí. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau, tchau.